Então, o que realmente a gente precisa saber ou entender para poder montar um caso clínico baseado no diagnóstico motor, que é o que tem ali, né? Você precisa entender quais são os dados que você vai precisar e entender a correlação entre eles para poder casar com o diagnóstico, certo? Não, qual é o primeiro caso aí? Uria, tipo insuficiência de... O nome já está dizendo. Primeiro que a gente sabe que é uma exo. Como é que a gente descobriu essa exo? Lá no cover test. A gente já sabe que precisa ter o cover test. E aí a gente tem uma insuficiência de convergência. Quais são os testes que avaliam a convergência? A gente tem o PPC, tem o ARP, tem a reserva funcional positiva, a acomodação relativa positiva. Aí na ficha. Certo? E ela fez... Tá, mas a gente chega já lá. Deixa eu só listar aqui e a gente vai explicar aqui um deles. Covertest, PPC, ARP e reserva funcional positiva. Esses testes são os testes diretos da convergência. Ou seja, eu estou falando expressamente da convergência. Se eu quiser fazer um caso enxuto, eu posso colocar todos os testes da acomodação como normais e todos os testes de convergência alterados, se eu quiser. Isso não é a vida real. Não é assim que funciona. Sempre vai ter algum componente acomodativo que não está trabalhando muito bem. Mas como a gente vai criar um caso fictício, não é obrigado que você coloque uma alteração acomodativa. Só que aí a gente pode pensar em cada um dos testes, entendeu? Por exemplo, dentro do cover test, a gente vai... de fato, a gente vai descobrir a existência das forias e das tropias. E vamos quantificar. Porque o quantificar é que vai dar essa característica aqui, ó. Eu só sei que é uma insuficiência de convergência quando eu meço o prisma, a quantidade dessa foria. Ele pode ter só uma exo. Cover test, não. Tem que ela tem que ter uma exo. Não, ela não quer que monte o caso. Então você vai ter que dizer que é uma exo de quantos prismas. É isso que ela quer, tá? E aí eu tô te explicando que, para realmente a gente dizer que é uma insuficiência de convergência, a gente tem que simular a quantidade prismática. Porque para determinar... quais são os tipos de diagnóstico que a gente tem? A gente tem os diagnósticos básicos, exoforia básica, endoforia básica, não é comum. Tem que ter cuidado com essa palavra. Por quê? Por que não é comum? Porque você pode ter, por exemplo, uma endotropia alternante de longe, certo? Uma endotropia alternante de longe de 70 prismas e uma endotropia alternante de perto de 60 prismas. Olha o tamanho desse estrabismo. Isso não é comum, mas é básico. Por que é básico? Aí é que vem a teoria. O conceito de básico é quando entre o longe e o perto a diferença não é maior do que 10 prismas. Aí, obviamente, tá, a regra é essa, mas por que a regra é essa? Por que básico, um estrabismo, não tem tanta diferença? Então, o cérebro está se organizando de forma muito parecida entre o longe e o perto. Isso. Esse conceito ele é muito utilizado dentro dos processos para cirurgia do estrabismo propriamente. É bem da ortóptica esse conceito, porque se, por exemplo, o médico vai operar esse paciente, ele tem uma endotropia básica, é mais tranquilo, esteticamente, vai ficar muito parecido entre o longe e perto. Mas e se ele tem uma endotropia do tipo insuficiência de divergência, que é 70 de longe, um exemplo, e 30 de perto? Olha a diferença, 40 prismas de diferença. No que ele mexer de longe, vai causar um problema maior no de perto. Ele pode nem mexer tanto, né? Exatamente. Maior, realmente é tipo assim, Um equilíbrio. Exatamente. O conceito de básico vem daí. É a diferença. A gente precisa quantificar para poder chegar a essa conclusão de que é uma insuficiência de convergência. O PPC, a gente tem 3 modalidades, tá? Tava até explicando naquele dia para ti. Objeto real, luz e filtro vermelho. Quando a gente está falando de uma insuficiência de convergência, normalmente um luz e o filtro vermelho é que dão mais ruins. Por quê? Porque são essas duas modalidades do PPC que, de fato, avaliam a convergência. Por que o PPC tem essas 3 características? A convergência é o quê? O movimento do olho para convergir. Porque a relação acomodação e convergência, ela é assim. Para que existe a acomodação? Para que a imagem fique nítida. Para que existe... Antigamente eu pensava que a acomodação era o fato de olhar para perto. Sim, não. Porque querendo ou não, ele vai acomodar para longe. Pode acomodar para longe também, sim. Mas normalmente ele relaxa mais para longe, mas ele acomoda também para longe, enfim. Mas o papel da acomodação é manter a imagem nítida. O papel da convergência é manter a imagem única.
Olha aqui na ponta da caneta. Agora olha para mim. Quantas canetas tem? 2. Porque você desativou a convergência, duplicou a informação. Para ativar ela ficar uma só, ativa a convergência em cima dela. Só que quando eu tô olhando para cá e eu tô ativando a convergência, eu também tenho que ver a caneta. Para eu ver a caneta, a minha acomodação também trabalha. Então, para deixar nítido, a acomodação entra, para deixar único, a convergência entra. Então, existe uma relação. Existe essa relação. Então, elas duas estão trabalhando sempre para manter essa relação. Nitidez, visão única. Nitidez, visão única. Certo? E aí, quando a gente está olhando as 3 modalidades do PPC, o objeto real, veja bem, se eu pego uma tabela, qualquer coisa que tenha letras assim, você tem que identificar o que está escrito aqui. Para identificar o que está escrito aqui, você usa acomodação. Certo? Se você não usar acomodação, vai ficar embaçado, você não vai conseguir ver. E aí, obviamente, você está usando a convergência. Também, porque senão vai ficar duplicado. Certo? Só que quando eu coloco uma lanterna, o que tem para identificar numa luz? Nada. Então, para que eu vou usar acomodação? Não precisa. Então, a única coisa que eu preciso é que a luz fique uma só. Então, quem é que está trabalhando? A convergência. E aí entra o filtro vermelho. O lance do filtro vermelho é porque quando a gente vai colocar lá, teste, a gente vai lá, coloca o filtro vermelho. Aí o que acontece? O cérebro está recebendo 2 informações muito diferentes. Uma vermelha e outra da cor da luz que está sendo apresentada. Então o cérebro tem mais dificuldade de juntar essas duas. Então a gente está colocando, é como se eu estivesse colocando uma carga maior de energia para poder ver como essa convergência vai reagir. E aí normalmente... Exatamente. O filtro vermelho é tipo assim, a prova dos 9. Deixa eu ver se essa convergência é boa mesmo. Se der bom aqui, o filtro vermelho vai dizer se realmente é bom. Entendeu? Então, luz e filtro vermelho. Porque geralmente os dois estão alterados. O objeto real pode dar normal. Se o objeto real der normal, o que significa? Quem é que está compensando? Pensa que é a acomodação. Aí você olha assim, a convergência está tão ruim que quem é que está compensando todo o Paranauê? É a acomodação. Às vezes não, é muito difícil ser um acesso mesmo, assim. Muito difícil. Geralmente, tipo, a acomodação tá normal e a convergência tá muito ruim. É muito difícil a acomodação entrar em excesso a ponto de compensar a convergência. É difícil, é mais fácil ela ceder. É mais fácil, tipo assim, não dá mais. E solta. Aí fica a convergência ruim, a acomodação ruim. É o mais fácil de acontecer. Certo? Então, a gente trabalharia aqui esses dois. Tá? Filtro vermelho e luz nesse tipo de caso. Aí vem o ARP. O que é o ARP e o ARN? Esses testes, eles são testes bem fáceis de aplicar. Só que você tem que ter um pouco de entendimento dessa relação entre acomodação e divergência para entender como esse teste se comporta. O que acontece? Quando a gente olha para um objeto, eu estou explicando a relação acomodação e divergência primeiro, tá? Não tem nada a ver com ACA. É o ACA. Só que não é o teste, tá? É a relação da acomodação e da divergência. Quando eu estou olhando um objeto aqui, ó, eu acabei de dizer para ti que quando ele se aproxima, para poder não ficar duplo, né, a convergência entra e a acomodação ajusta. A gente chama essa relação acomodar e convergir, ela é uma relação que a gente chama que é uma relação de a cada uma dioptria de acomodação, eu faço de 3 a 5 convergência. Ou seja, não é uma relação para um. Não é uma acomodação, uma convergência. Então, eu faço uma dioptria de acomodação e faço 3 a 5 de convergência. Então, essa relação, ela não é direta. Ela é uma relação, tem uma margem, tem uma sobra no trabalho. Então, quando eu estou fazendo esse trabalho de acomodar, eu sempre penso da seguinte forma. Quando está num sistema ideal, que a acomodação, que os sistemas, as habilidades estão organizadas, a acomodação, ela ajusta e a convergência, ela fica um pouco mais livre. Se a convergência precisar trabalhar muito, a acomodação cede. Então, elas ficam fazendo esse trabalho de gangorra. Isso é o ideal. É um sistema de equilíbrio. Não sobrecarregar. Exatamente. Então, uma está sempre cedendo para a outra, mas elas estão sempre fazendo esse ajuste, tá? E aí, o ARP, o que o ARP vai trabalhar? E o ARN? Eu quero saber o quanto de acomodação eu estou usando sem a interferência da convergência. Existe o resultado ideal. Então, eu tenho, por exemplo, como é que é feito o teste? O paciente olha 40 centímetros, com os 2 olhos abertos. Ele que eu tô lá, o olhinho tá lá. Aí eu mostro a tabela para ele. Tá olhando para lá, certo? Se tá 40 centímetros,
Teoricamente, eu teria que acomodar 2,5. Lembra que a gente estava conversando sobre isso? Só que eu disse que a gente não acomoda 2,5, a gente acomoda menos, que é o normal. Então, o resultado ideal do teste é 2 dioptria, certo? Ou 2,25. Vou colocar 2 dioptrias, só para arredondar. Então, quando eu fizer o teste do ARP, eu espero que o resultado com as lentes dê 2. Se der menos do que isso, ou der mais do que isso, a divergência, ou seja, a convergência com a divergência... Entende o que eu tô querendo dizer? Pronto, a gente tá aqui nessa distância. Você tá olhando para mim, nessa distância, a tua acomodação tá trabalhando, certo? Em torno de 50 a 50 centímetros mais ou menos que a gente tá aqui, então ela tá trabalhando em torno de 2 dioptrias. Só que ela não trabalha 2, ela trabalha menos. Tem que trabalhar menos, que é o normal. Pronto. A acomodação tá trabalhando isso. Aí a pergunta, o quanto que a tua convergência está trabalhando? O quanto que a tua convergência está interferindo nessa nitidez aqui? É o que eu quero saber com esse teste. Se ela está interferindo ou não está interferindo. O certo é, até um certo ponto, a convergência não está interferindo, porque ela fica livre, de uma certa forma. Então, o que o ARP quer saber é o seguinte. Se eu começar a colocar lente negativa aqui na frente, nos 2 olhos, o que vai acontecer com a acomodação? Não, a negativa, ela ativa a acomodação. Ela começa a ativar a acomodação com os 2 olhos abertos. Eu estou olhando para a tabela, tá nítido. Eu começo a colocar lente negativa, 0,25, 0,50, 0,75. Tem que continuar nítido, porque até então eu tô ativando só a acomodação. A divergência ainda não entrou, a convergência. Tá lá, tal. Vamos supor que quando chegou em 2,25 ele borrou, não tô vendo mais. Quando borra, é porque a acomodação já foi. E aí, às vezes, se eu passar, às vezes ele pode vir até duplo. Quando vê duplo, é porque a convergência já entrou, já bagunçou o negócio. Então, eu espero que ele vá até 2. Se ele for até 2, show. É isso. Tá tudo ok. Mas aí, vamos supor que com 1,5 já embaçou. Se com 1,5 embaçou, significa que a acomodação não foi até o ponto que eu esperava que ela fosse. Eu esperava que ela fosse até 2. Ela só foi até 1,5. Se embaçou antes, a acomodação não está trabalhando direito. A convergência provavelmente teve que atuar para poder... desorganizou o sistema, porque como a acomodação está fraca, a convergência acaba entrando, e aí embaça, e depois fica duplo, enfim. Mas o lance desse teste é, eu tenho que chegar até 2. Se eu não chegar até 2, significa o quê? Eu tenho uma insuficiência acomodativa. Se eu passar de 2, por exemplo, eu fui até 2,5, tá 3. Menos 3. Aí vamos pensar. Fui até menos 3. O que significa? Acomodação... Foi, passou do ponto e ainda tá... Aí borrou só com 3. Provavelmente a convergência não tá atuando. Tá atuando menos. Porque ao ativar a acomodação, eu espero que a convergência entre em algum momento. Porque o que você tem que pensar aqui, Priscila? Que a gente tem formas de fazer os testes. A gente tem os testes que são monoculares, ou seja, só um olho. Temos os testes que são bino. Quando tem binocularidade, a convergência sempre vai estar junto. Ou a divergência. Junto com a acomodação. Então, a gente tem que olhar para elas duas juntas. Então, por exemplo, pode ser um excesso de acomodação? Claro que pode. Mas a gente olha para os outros testes e combina. Percebe que aqui, por exemplo, a luz e o filtro vermelho já deu ruim. Você já está pensando, tem um problema de convergência aqui já. E o ARP pode te dar já essa informação de que a acomodação está boa. Por exemplo, passou. A acomodação está trabalhando muito. E a convergência não fez o papel dela. Aí você pensa assim, será que é um problema na acomodação ou é um problema na convergência? Exatamente. Perfeito, é isso aí. Então, e o ARN é a mesma coisa, só que o inverso. Tá. Aí tem o ARN, tá? O ARN é o irmão desse teste aqui, é o do lado, é o outro, né? Só que no ARN... então, o ARN seria a mesma coisa, só que o inverso. Ao invés de a gente estar ativando a acomodação, a gente estaria relaxando, porque a gente estaria colocando lente positiva e já trabalhando com a divergência. Já não é mais com a convergência. Então, por exemplo, nos diagnósticos de endoforias, aí entra o ARN. Que aí já é um problema na divergência. O teste é igual, só que a diferença é que você vai usar lentes positivas, certo? Aí vai ter que dar o mesmo resultado, só que positivo. E aí a interpretação é todo o inverso da outra. Relaxa a acomodação e é a divergência que entra para jogo, já não é mais a convergência. Tá olhando, né? Esse é o ARP. Reserva fusional. Reserva fusional também é um teste muito legal. Você dá informação sobre a divergência. Muito. Aí você faz
reserva funcional que é para convergência, a positiva. E aí você vai lá, coloca o prisma. Aí como é que feito? Vai lá, é feito para perto, para longe. Você começa primeiro fazendo as de longe, tá? Porque as reservas é tão doido. A gente tá falando de fusão nessa hora, né? A gente tá falando do comportamento fusional, de duplicar ou deixar único. Binocular, né? Esses que eu tô citando são todos binoculares, é. Isso. E olha que a gente tá falando de Fourier. Quando for tropia, aí os binoculares já não entram. Já são outros testes. É. E assim, na verdade vai diminuir a quantidade de testes. Porque se não tem fusão, não tem como fazer esses testes. Exceto o cover test. Torna até mais fácil, né? Mas as Fouriers não, tem que falar da fusão, né? Então, reserva funcional tá falando de um teste de fusão. Então, o que eu quero saber é o quanto meu paciente consegue sustentar a fusão em convergência e o quanto ele consegue sustentar a fusão em divergência. Porque se ele tem uma insuficiência de convergência, em algum momento essa fusão ela é quebrada, quando ele está tentando fazer convergência. Então, eu quero testar. E para testar, aí o que eu ia dizer. A reserva positiva, ela é uma reserva muito forte. A convergência, ela é muito forte, mais do que a divergência. A gente quase não consegue fazer divergência. A gente só faz divergência para sair daqui, para cá, deixar paralelo. O olho não faz assim, né? A divergência não é muito forte, a gente consegue, né? Então, geralmente a gente começa fazendo a de longe, que é mais leve o esforço, e depois faz o de perto. Então, normalmente, o resultado do prisma para longe teria que ser menor. Sempre menor que para perto, tá? Tanto convergência quanto divergência para longe é mais reduzido. Então, você vai lá, aí você vai começa pelas negativas, sempre, porque a divergência, você gera menos esforço. Base nas... Isso. Pronto, aí você vai lá, coloca a reserva negativa, por exemplo, você já fez, aí vai para positiva, coloca base temporal, e aí você vai acrescentando o prisma, até que o paciente veja duplo, e depois... É com a luz. Aí depois... Você pode colocar um optotipo, não tem problema. Tipo um E médio, né? Pode ser também. Só que você não está analisando acomodação nesse tipo de teste. Realmente é quando duplica. Tá? Mas para olhar por letra, exato. O ideal seria usar, às vezes no optotipo, no projetor, tem uma bolinha, é o ideal, tá? Mas se não tiver, dá para usar a letra. Quando ele vê duplo, esse é o primeiro ponto. Quando ele vê duplo, o que acontece? Quebrou a fusão, certo? E eu preciso saber quando ele consegue recuperar essa fusão. Porque às vezes, o que acontece? Por exemplo, aqui vamos supor que a gente está fazendo para longe. Ele rompeu com 14 prismas e recuperou só com 8. Quando ele deveria ter recuperado com 12. Isso aqui, essa demora para recuperar, é um problema. É um problema na recuperação funcional. A binocularidade dele é fraca. Então, por mais que ele alcance o máximo, que seria o recomendado para longe, ele não consegue recuperar de forma igual. Não, tem a normativa, tem as regras. Para longe, então tem a normativa, certo? E aí todos têm que se basear, é diferente da acomodação, que a acomodação, de acordo com a idade, ela vai mudando. E a reserva não. Tem que ser igual, ou mais ou menos, a vida toda. Porque por mais... É curioso, né? Porque pensa na presbiopia, a pessoa reduziu drasticamente a acomodação, mas a divergência tem que ajustar. Porque elas têm um trabalho físico. É uma relação natural você perder a capacidade de acomodar por causa da presbiopia. Então o cérebro meio que já está preparado para isso. Então ele entra com a divergência para poder compensar a falha da acomodação, que já não está tão ativa. Né? E a reserva continua dentro do... Bom, aqui a gente falou dos testes relativos, que a gente chama os testes diretos da convergência. E aí tem os testes indiretos. Por exemplo, o ERP, ele é um teste indireto. Então, né, eu falei que era direto, mas na verdade o ERP, ele é um teste indireto. Por quê? A gente está olhando a acomodação aqui, né? Só que tem a convergência trabalhando junto. Então, ele é um teste indireto da convergência. Mas aí a gente consegue avaliar. O que seria adicional aqui, fora os testes de divergência, que são esses que eu já falei aqui? Aí nós teríamos os testes de acomodação que está na ficha. Amplitude de acomodação, flexibilidade e... amplitude, Tá, amplitude de acomodação, Shear de Donders. Recomendo usar Donders. Se você
que normalmente a gente escolhe uma das técnicas. Dondres é melhor de fazer. Como é que faz? Dondres você pega a tabela, é monopolar, né? Amplitude de acomodação, paciente compensado. Você pega a tabela, uma linha acima da melhor acuidade, aproxima, quando borrar, aí você vai medir aqui a distância, e aí você vai aplicar a fórmula, D igual a 1 sobre F. E aí você pega o resultado, é o resultado da amplitude. É bem mais prático e ele é mais próximo do real. Já a Sheard, você tem que colocar as lentes negativas. Foi tão engraçado ontem, que na live a menina disse assim, os professores às vezes ficam tudo confuso, porque quando é para fazer Sheard, quando é no presbita, porque tem a história da adição. Né? É para fazer com adição ou sem adição? Aí ela diz, tem um professor que diz que é para fazer com adição, tem outro professor que diz que é para tirar adição. E aí fica aquele caos. E eu sei que é assim. Porque na época que eu dava aula para vocês, era a mesma coisa. Eu falava como era, aí o professor dizia outra coisa. Aí ficava aquele caos. Pensa comigo. Imagina um paciente de, sei lá, 55 anos, que usa lá a sua adição de 2,5. E aí você vai fazer a amplitude de acomodação. Como que diabo ele vai enxergar de perto sem adição? É óbvio que tem que fazer com adição. Só que aí, no final, você tem que descontar. Porque isso aqui é a bengala que ele usa para poder ter acomodação. É porque às vezes também o povo tem preguiça de pensar. Às vezes o povo tem preguiça de pensar também. Aí desconta a adição, exatamente. Pronto, mas Sheard você vai colocar a lente negativa na frente até borrar. Normalmente a gente usa a lente anterior a borrar, né? E aí... Mas aqui, assim... A distância é em milímetros, né? Não, a distância é em centímetros, é em metros. Foco, é em metros. Tem que converter. Por exemplo, se deu 10 centímetros, tá? Então, De 0,1. D é a dioptria. 1 é a constante, F é o foco. O foco aqui é a distância. Tá? D é a dioptria, que é o que você quer saber. Tem que converter. Sim, aí Sheard, você vai lá, vamos supor que o paciente borrou com -1. A lente de -1. Aí você tem que acrescentar -3 aqui. A distância do teste. Sheard não é difícil, é fácil. Só que Sheard, como a gente coloca uma lente negativa, ela gera uma imagem virtual. Então fica, o cérebro foge um pouco da realidade. Então, Dondres não é porque é mais fácil, é porque ela é mais próxima da realidade, tá? Mas Sheard é assim, embastou com -1, beleza. Tem que ter o -3 para adicionar ali. Ou seja, quando eu tô olhando aqui, eu já estou acomodando 3. Entendeu? Agora, se eu olhar aqui no vice 3, é porque a minha amplitude é menos do que 3. Flexibilidade. Aí, flexibilidade, a gente tem flexibilidade e tem a facilidade. São duas coisas. É só você entender o que o teste quer. Ele quer saber se o paciente consegue acomodar e consegue relaxar. E em quanto tempo ele consegue fazer isso? Porque que adianta você acomodar e relaxar, sendo que acomodei aqui, quando olha para longe. Tudo embaçado. 3 dias. Agora tá, né? Então, o teste é isso. Eu quero saber se ele consegue acomodar e consegue relaxar. E eu quero saber com que facilidade ele consegue fazer isso. Porque pode ser que ele tenha lá mais 3, menos 3. Ou mais 2,5, menos 2,5. Mas em quanto tempo ele consegue fazer a troca entre acomodar e relaxar? Tá? Então, flexibilidade e facilidade é isso. Então, como é que é feito? O paciente já está compensado, também ele tem que enxergar de perto, mesma coisa da amplitude, né? Olhou lá, olhou de perto, aí você vai fazer o flipper. Uma lente positiva e uma lente negativa. Começa com quanto? Teste a 40 centímetros, então ele tem que ver com 2,5, mais 2,5 e tem que ver com menos 2,5. Significa que com mais 2,5 ele conseguiu relaxar para aquela distância e com menos 2,5 ele conseguiu ativar. Então ele tá legal. Com mais 2,5 ele foi... Se ele viu, não precisa, você anota. Mais 2,5, menos 2,5. Show. Agora vamos ver a velocidade com que ele consegue fazer a troca. Aí a velocidade você vai marcar no seu relógio 1 minuto ou 30 segundos, que é mais rápido. Mas o teste mesmo é 1 minuto. Você marca 1 minuto, quantas vezes ele consegue fazer a troca. Tipo. Você já quer cobrar. Exato. 1 minuto. Começou. Mais 2,5. Tá dando pra ver? Lê aí. Lê. 1, 2, 3, tô. Troca pro -1, menos 2,5. Tá dando pra ver? Pera. Agora deu. Um ciclo. Aí volta de novo. Mais 2,5. Tá dando pra ver? Tá. Menos 2,5. E agora? Pera. Tá embaçado. Agora deu. 2 ciclos. Percebe que ele tem um atraso. Ele veio com positivo.
Só que ele demora até dizer que com negativo ele está conseguindo ver. Então, isso é um ciclo. Então, quanto tempo ele consegue fazer a troca? Tá vendo só com essa lente? Só com essa lente. Primeiro eu testo com a lente. Depois é que eu vou fazer essa contagem. Então, quantas vezes ele conseguiu fazer essa troca? Geralmente, a monocular, a gente espera que ele consiga fazer 12 vezes. Essa troca, a gente vai contando, né? Um ciclo é ele passar pelo positivo e pelo negativo. Isso é um ciclo. Aí, pronto, um ciclo. Aí o tempo é o quê? 1 minuto. Fazendo essa de 12. Exato. 12 vezes. Não é 12 vezes. Eu espero que ele faça 12 vezes, mas pode ser que ele faça menos. Você marcou no seu relógio 1 minuto, beleza, colocou ali um temporizador, 1 minuto. Aí você vai lá, contando. Um ciclo. 2. 3. Vamos supor que ele fez 8. Aí apitou lá 1 minuto, aí ele só fez 8. Então o ciclo dele é 8 ciclos. O ideal é que seja 12. Isso aqui é o ideal. Entendeu? Então, não deu 12, deu 8. 8 ciclos por minuto. Então, ele tem uma boa flexibilidade, mas ele não está fazendo uma troca muito rápida, que pode sugerir os sintomas dele. O ideal seria fazer terapia ou então fazer uns exercícios mesmo, precisa ser terapia, para poder dar uma melhorada nessa flexibilidade. Entendeu? Agora, se quando você vai fazer isso aqui, ele não conseguiu ver com essa, mais 2,5, o que você faz? Tem que reduzir. Você tem que descobrir qual é a lente que ele consegue ver. Aí vamos supor que você foi lá, 2,25. Com 2,5 negativo ele viu. 2,25 positivo, não consigo ver. Aí você tem que diminuir. Mais 2, não consigo ver. Menos 2,5, dá pra ver. Diminui. Só que ele não está vendo. Tem gente que acha que é pra diminuir as duas. Não é pra diminuir as duas, é só que ele não consegue. Então, se ele não conseguiu com essa, vamos supor que ele conseguiu com mais 1,5. E com menos 2,5. O que é que isso aqui tá me dizendo? Ele não consegue relaxar, mas ele consegue acomodar. E, naturalmente, você vai usar essas duas lentes para testar os ciclos. Porque você vai ter dois diagnósticos. Primeiro, ele tem inflexibilidade acomodativa. Porque ele não consegue relaxar. Está acomodando, mas não está relaxando. E aí você vai analisar se ele tem um problema na facilidade. Porque ele pode ter um problema na facilidade. E é a contagem de tempo. Mas aqui também está me dando outra informação. Ele tem um excesso de acomodação, provavelmente. A flexibilidade é um teste muito legal, que te dá muitas informações. Sim, porque não está conseguindo relaxar. Pode ser que seja um excesso. Aí você vai combinar com outros testes. Vai ver o lag, vai ver isso aqui, ó. Vai ver o PPC também. Lembra que, imagina que com o objeto real deu nariz. Tipo, não rompeu. Ele tem um excesso de convergência e ele pode ter um excesso de acomodação junto. Que aqui está me dizendo exatamente isso. Eu estou correlacionando todas essas informações para poder chegar num possível diagnóstico. Dá para olhar só para um e começar a suspeitar. O objeto real deu muito próximo. Pode ser um excesso de convergência, mas pode ser um problema acumulativo. Então, eu tenho mais testes para poder confirmar, certo? Flexibilidade e a retinoscopia dinâmica para encontrar o lag acomodativo, né? O lag na retinoscopia que vocês fazem, o ideal é 0,75 o lag. Se for mais do que isso, lembra que a gente falou naquele dia? Se for maior, que é contraditório, né? Por exemplo, mais 1,5, tem uma insuficiência de acomodação. Porque uma coisa é você aprender os testes, outra coisa realmente é você entender o que você está vendo ali, cada um, o motivo da relação, tudo isso aqui é exercício. Tem que exercitar. Então, esses casos clínicos que a gente monta é para exercitar essas ideias. Entendeu? Então, vamos montar um caso aí. Vamos montar isso, né? Que é a isocoria, tipo insuficiência de convergência. Insuficiência de convergência. No cover test, como é que é caracterizado? Quando a gente vai dar diagnóstico pelo cover test, tudo que é para perto é problema de convergência, tudo que é para longe é problema de divergência. Então, se é uma insuficiência de convergência, então o problema está de perto. Exo já está dizendo, então ele tem uma exo, certo? Que pode ser só a 20, mas pode ser a 40 também. Eu vou colocar assim. E orto para longe. Aí, o que determina ser uma insuficiência de convergência? É que o de perto tem que ser maior do que o de longe, uma diferença de 10, maior do que 10 prismas. E até 10 prismas é base. Então, vamos colocar aqui que deu 14 aqui, 10 aqui e orto aqui. Isso é uma insuficiência de convergência. Maior que o de longe, diferença de 10 prismas.
colocar 12. E tem gente que considera o de 40. Então, isso é um suficiente de convergência, certo? Pronto. Indo para o PPC, como a gente falou, a gente pode ter um PPC normal aqui. Daí o PPC normal, paciente adulto, 10, 12. Luz seria 12, 14, 14, 16. Então, vamos colocar a luz aqui, alterado aqui, certo? Ou seja, está confirmando que a convergência está ruim. Esse aqui poderia dar alterado também, não tem problema. Eu poderia dizer que esse aqui estava alterado, tudinho. Eu vou deixar assim, mais bonito. A retinoscopia dinâmica. Aí assim, eu vou colocar aqui lag, mas na realidade teria que montar a ficha inteira, assim. Tipo, na técnica de vocês. Então assim, se você fosse simular aqui, por exemplo, uma retinoscopia dinâmica, aí teria que colocar aqui, ó, estática, já simular a estática, porque infelizmente, por essa dinâmica que vocês fazem, tem que ter a estática. Vamos supor que a estática deu mais 1. Assim, isso. E aí vocês fizeram lá a dinâmica e deu mais 2. Então, lag, certo? Reserva fusional. Aí, o que estaria alterado aqui? Quando a gente está falando de suficiência de convergência. As positivas ou as negativas? Tudo que é negativo está falando de divergência. O RP, o RN, isso, tudo que é positivo é convergência, tudo que é negativo é divergência. Eu fui naquela de trocar. Tudo que não é igual é ao contrário. Pensa que positivo é de ativar. Ativar a acomodação, ativar a convergência. E tudo que é negativo é relaxar, de uma certa forma. Tá? Convergência e relaxamento de acomodação. Então, estariam alteradas as positivas. Como a gente está falando, aí pensa, como a gente está falando de uma insuficiência de convergência, o problema é para longe ou é para perto? Então, a reserva positiva, a reserva fusional estaria alterada para perto. Então, a gente pode considerar, por exemplo, que a reserva negativa, que é de divergência de longe, estaria normal. Aí a positiva de longe também estaria mais ou menos normal. E aí, ó, a reserva negativa deu normal. Ó, aí eu coloquei esse aqui mais baixo. Mesmo que seja de longe, porque geralmente, quando tá esse componente de convergência alterado, o de longe é muito difícil dar o de longe super bom e o de perto super alterado. Eu tô falando de coisas da vida real. Geralmente o de longe também tá um pouco alterado, mas não para poder causar um problema aqui. Não o suficiente para causar um problema aqui. Mas o de perto, sim. Aí vai entrar... Só para você entender. Quando é que a gente considera... Porque nem todo mundo que tem isso aqui tem sintomas. Nem todo mundo que tem um exo de 14 prismas tem sintomas. O que determina a pessoa ter sintomas com essa exo? É a reserva. É a reserva. Ela tem que ter reserva suficiente para sustentar isso aqui. Aí tem um postulado, o postulado de Sheard. Mesmo Sheard da amplitude. Ele fala que para que a pessoa não tenha sintomas causados por isso aqui, ela tem que ter a reserva o dobro do valor que dá aqui. Então, para ela não ter sintomas, ela teria que ter uma reserva de quanto? 28 aqui, ela teria que ter 30 aqui, pelo menos. Não tem que ser o dobro? Para não ter sintomas, isso aqui tem que ser o dobro disso aqui, tá? Só que ela não tem 30, ela tem 20. Então, como ela tem 20, ela vai ter sintomas. O que acontece é assim, você pode dar o diagnóstico, sim, por isso aqui. Mas e se o paciente não tem sintomas? Qual é a justificativa? Ele tem isso aqui, mas ele não tem sintomas. E aí? A resposta está aqui. Então, você deu o diagnóstico, mas qual vai ser a sua conduta? Se o paciente não tem sintomas, aí você está olhando a ficha e está vendo, ele não tem sintomas porque a reserva dele é muito boa. Então, eu não vou encaminhar ele para terapia. Vou acompanhar. Eu não vou encaminhar para terapia porque tem uma reserva boa. Isso aqui é como se fosse fisiológico mesmo dele, entendeu? Então, por mais que ele aparentemente tenha uma insuficiência de convergência, mas ele tem uma estrutura binocular que sustenta todo esse sistema aqui, entendeu? Então, o paciente só tem sintomas de insuficiência de convergência quando ele tem a fusão muito frágil. Aí é que entra a questão da terapia, exatamente. Ok? Aí o RN. A RN daria normal.
E o ARP, ele pode dar mais, exato. Amplitude de acomodação, a gente pode dizer que é normal. Aí você vai ver de acordo com a idade do paciente, você vai colocar, ou eu não sei se você vai colocar tudo ou não. Aí, tipo, a amplitude é pela idade, né? Vai depender da idade do paciente. Mas se você não for colocar, você pode colocar só que a amplitude normal. Flexibilidade. Flexibilidade é um teste de acomodação, entendeu? Então, tipo assim, flexibilidade não fala muito sobre a vergência. Não fala muito sobre a convergência. Então, a gente pode colocar que a flexibilidade dele deu normal. Próximo caso. Endoforia, tipo excesso de convergência. Tá. Seria o inverso disso aqui. Todo o inverso. Só que aí agora o problema é que a gente tem convergência demais. Não é um problema de convergência, continua sendo um problema de perto, certo? Só que a gente está falando de uma endoforia com excesso de convergência. Então, tudo para perto está demais. Pronto, então é uma endo, certo? A mesma coisa, a gente pode só inverter aqui, ó. Endo, orto. Até os valores também. O que muda? Excesso de convergência e não insuficiência. Porque quando eu tô olhando de perto, o olho tá indo mais para dentro. Quando eu tô olhando na insuficiência de convergência, o olho tá indo para fora, tá abrindo mais, a exo. E aqui não. O olho tá indo, eu tô fazendo... Pode ser o mesmo. Tem a mesma coisa. Não, aí aqui muda, né? A gente tem... Aí vai ser o inverso. A gente pode colocar aqui, ó, nariz em todos. Ou seja, a convergência tá trabalhando demais. Vem. Não, fica duplo. Ui, chega no meu olho agora. Vixe, Maria. Nariz, como assim? Nariz é porque não rompe. Vai até aqui e não rompe. A gente escreve nariz. Pode colocar. Ou seja, tem essa, tanto aqui quanto aqui, a convergência está trabalhando demais. Aí, assim, nos excessos de convergência, geralmente, a gente pode ter uma redução da divergência. Porque pensa assim, ó. Pensa assim. Para eu conseguir manter os olhos paralelos, eu tenho que ter uma força nos músculos aqui para dentro e tem que ter uma força nos músculos para fora para que os olhos fiquem retos, certo? Então, eu tenho uma força de divergência e tenho uma força de convergência atuando sempre. Só que quando eu vou jogar para convergência, a convergência é maior do que a divergência, óbvio, certo? Então, pensa que quando eu vou jogar para dentro, se em excesso de convergência eu estou trabalhando a convergência demais, pode ser por dois fatores. Porque tem muita convergência de fato e porque a divergência também está fraca. Certo? Então, eu posso aqui, nas reservas, ter tanto a divergência quanto a convergência. A divergência ruim e a convergência alta demais. E aí, pensa que é tipo uma gangorra. É uma gangorra, tipo uma gangorra mesmo, né? Então, a convergência tá muito forte e a divergência tá fraca. Então, não equilibra. Não. Se a divergência tá muito forte, a convergência tá muito forte, o olho fica parado. O olho fica parado. Óbvio que depende da quantidade. Entendeu? Óbvio que se pensa se a divergência tá normal, porque a divergência ela é mais fraca, naturalmente. Mas se ela tá normal e a convergência tá trabalhando demais, mais do que eu deveria, ela entra, o olho entra. Mas se a divergência também tá fraca e a convergência forte demais, o olho entra do mesmo jeito. Então pode ser uma coisa ou outra, tá? Você pode ter divergência normal e uma convergência alta demais, ou uma divergência fraca e uma convergência alta demais, tá? Então aqui eu colocaria, tem 40, 35. Aí eu vou diminuir um pouquinho essa aqui, para ficar um pouco fora, para ficar essa relação de divergência fraca para perto. 10, 8. Certo? Ou seja, ó, convergência demais para perto. Olha o valor que tá dando. Divergência de perto fraca, mais fraca do que o normal. De longe, a positiva, a de convergência, tá normal. E a de divergência tá normal. Isso aqui caracteriza esse diagnóstico. Aí o RN. O RN, no caso aqui, dá menos. A convergência tá entrando antes. Mas sabe que esse aí se torna mais fácil? Porque como ele é uma... Qual é o diagnóstico aí? Isotropia alternada. É mais fácil, porque como é uma tropia mesmo estabelecida, os testes fusionais a gente não faz. Não faz PPC, não faz reservas, porque não tem fusão. Então só vai sair, sabe o quê? Vai ser só isso aqui.
O olho nunca não tem binocularidade. Ou é um olho ou outro. Não tem como fazer teste de fusão. Porque não tem fusão. Então seria o quê? Agora vamos lá. É um problema de divergência. Então onde é que está o problema? Para longe. Então seria uma XTA. Você pode colocar XTA em todos. E aí vamos supor que aqui deu 10. Aí é uma XTA maior de longe. Porque a gente está falando de um excesso de divergência. O olho está indo mais para fora à medida que ele olha de longe. Aí tem que ser maior do que 30 aqui. 15 aqui. 10, 15, 30. Aí no lado escreve assim, os testes de fusão não se aplicam. Vai ficar, nossa, que aluna aplicada. Vai ganhar um 10 só porque escrever isso aqui. Eu daria. Ai, ai. Mas tu entendeu por que não a gente... Quais seriam os testes que colocaria mais? Só os monoculares. Aí seria só acomodação. Endotropia alternante. ETA. É a mesma coisa, pode botar até os mesmos valores. Porque ele olha para longe e o olho tá indo para dentro e não para fora. Aí caracteriza como insuficiência de divergência. Mesmo valor. Uhum. E os mesmos. Isso divergência. Excesso de acomodação. Tá vendo? Agora vai ter que ter esses. Mas beleza, de boas. Porque aí, de fato, não vai entrar esses aqui. Vai entrar esses aqui, ó. Excesso de acomodação, né? Combinado com excesso de acomodação. Isso. Pronto. Tá. Então, é uma XTA tipo insuficiência de convergência. Então, um problema maior para perto. Então, a gente vai fazer assim, ó. XTA para perto. XTA para perto. Eu vou colocar de longe uma intermitente. Ou seja, de perto é constantemente em exo. E de longe, às vezes, ele consegue organizar. Então, eu vou colocar assim. Que aí fica mais real mesmo, certo? Então, a gente coloca aqui 10. Tem que ser maior de perto o prisma, certo? E entenda que daqui para cá, ó, ele saiu de tropia para foria. Então, ele teve um salto muito grande. Então, enfim, clinicamente, não é nem para ser relevante o valor prismático que mudou, e sim o comportamento. Mas uma foria, uma mudança, comportamento muito grande. Mas, enfim, XTA de 30, eu vou... Aí tu vai colocar... Tem que colocar uma idade, viu? De um paciente. 25. Aí tu escreve... Era bom colocar aqui, ó. 5 dividido por 3, 8,5. O ideal seria 10. Coloca aqui, coloca aqui do lado, amplitude de acomodação 12. Uhum. Aí tu coloca embaixo, escreve lag. Mais, não, coloca 0. 0,00. Tipo. Aí, flexibilidade. O lag 0 significa que ele tem um excesso de acomodação, tá? Aqui também eu tô colocando... Lá, né? Isso, aquela margem, exato. Aí, flexibilidade. Ele tem uma inflexibilidade. O que está dizendo? Ele tem que ter alterado algum desses valores aqui. Pode ser tudo baixo. A gente já pode caracterizar como tudo baixo. Então, vamos colocar aí 1,5 menos 1,5. Não é um excesso de acomodação. Só que aí que tá. Para caracterizar uma inflexibilidade, tem que estar alterado os dois. Mas a gente pode colocar o positivo como mais alterado. Porque ele tem um excesso de acomodação. Ele não está conseguindo relaxar. Certo? Então a gente pode colocar mais 0,75 com menos 1,5. Pronto. Isso é uma inflexibilidade e um excesso de acomodação. Que a gente caracterizou pelo lag e pela amplitude. Mesma coisa. Mesma coisa. Só que não, mas peraí. É pra longe, né? Que é uma insuficiência de divergência. ETA. Vamos colocar ETA em todas as posições. Só que maior pra longe. Assim, 30, 15 e 5. 30 de longe, 15 do meio e 5 de perto. E com excesso de acomodação, é?
Amplitude pode colocar a mesma idade, manter a mesma amplitude. Aí a gente vai só aqui pro... Isso. E a flexibilidade é a mesma coisa. Não é excesso de acomodação? É o mesmo comportamento. Eu vou criar um caso também, botar mais um. Mais um e menos 2. Vamos dizer que tá só repetindo. É ambliopia moderada. Aí é um caso mais completo. Tá, então vamos lá. Para ambliopia moderada, a gente tem que acrescentar acuidade visual primeiro. Vamos começar com acuidade visual com correção. Ó, acuidade visual com correção. Ok? Acuidade visual com correção. PPC, a gente vai colocar um PPC levemente alterado. Vamos colocar. Aí o cover test. Depende essa ambliopia, você vai colocar ela relacionada à anisometropia ou a um problema estrábico. Eu tô pensando com anisometropia combinada. E aí a gente vai colocar aqui... Dioptria. Não, de dioptria de um olho pro outro. Aí eu vou simular aqui. Ó. A gente vai simular uma ambliopia por anisometropia. Isso aqui não, isso aqui já pode escrever. Cover test. Vai estar atrelada essa exoforia básica, mas essa exoforia não está influenciando não, entendeu? E de fato vai estar atrelada a essa ambliopia, vai ser o estado refrativo, ou seja, o olho direito vai ter uma dioptria, o olho esquerdo vai ter outra. Aqui, retinotropia estática. O que é bem característico das ambliopias, independente se tem estrabismo ou não, é as diferenças de resultados entre um olho e outro. Não é só a acuidade visual que é diferente. Também o lag é diferente, o comportamento acomodativo entre um olho e outro é diferente. Então não é só a acuidade visual. Todas as habilidades, elas têm diferenças entre um olho e outro. É como se o olho com ambliopia, ele realmente as respostas fossem mais lentas. O noscopista já anotou, agora o lag, mais 0,50, pronto. Agora a amplitude, vê que o esquerdo também é reduzido, tudo caracterizando a insuficiência de acomodação do olho que tem ambliopia.